Fala pessoal, beleza? Bitcoin é 102 mil dólares e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado nas últimas horas. Vamos lá? Ontem a gente teve um FUD gigantesco nos mercados globais por conta da DeepSeek, que é a nova inteligência artificial chinesa, e a questão é que ela não afirma ser muito mais poderosa ou fazer coisas muito diferentes do que a gente já vê. Ela afirma ser muito mais barata. Isso acabou ocasionando esse pânico e a situação ficou pior principalmente para as ações ligadas à inteligência artificial, como é o caso da Nvidia. Se a gente pega o gráfico aqui desde essa abertura de sexta, a gente enxerga uma queda aí de mais ou menos 20%, que é algo muito relevante, né, pessoal? Muito relevante. Hoje a gente abriu em queda novamente para a Nvidia, mas no momento está tentando se recuperar, assim como a Nasdaq e o SP500 também, certo? Mas vamos lá para o que interessa, que é o Bitcoin, né? O que acontece, o que a gente pode esperar para esses próximos capítulos. Como a gente não teve nenhuma movimentação relevante para o longo prazo, a gente vai focar aí num prazo menor hoje. E começando pelo gráfico diário, a ideia foi, eu comentei com vocês no vídeo de ontem que seria interessante a gente fechar acima dos 101.500 e melhor ainda se conseguisse fechar acima dos 102 e foi o que aconteceu. A gente fechou ali em 102.082 dólares, o que foi algo positivo. A gente acabou deixando uma armadilha, inclusive com uma venda a mercado gigantesca aí de 2 bilhões, o que para mim é um sinal positivo. As pessoas realmente se desesperaram e caíram aí no FUD, que é incerteza e dúvida, né? Então, segue sendo um sinal positivo, mas agora falando de um prazo menor aí numa hora, qual que é a ideia? A gente ainda está conseguindo se manter acima dessas regiões importantes de Fibonacci, certo? Que seriam justamente 101.500 e 102. Mas a questão é, se a gente começa a perder essas regiões, começa a fechar aqui abaixo, o gráfico vai ficar estranho, vai ficar um pouco mais complicado e a gente passa a ter uma probabilidade maior de realmente fazer um pivô de alta aqui e iniciar uma tendência de baixa nesse prazo menor, certo? Então, se a gente perde essa região aqui dos 97 mil dólares, a situação começa a ficar mais complicada. Por enquanto, eu mantenho aquele meu long no Bitcoin que eu tenho aberto desde os 93 mil dólares, mas por hora não pretendo fazer novas operações, porque a gente realmente está muito sensível e muito correlacionado com o mercado tradicional, então está complicado de operar aí o curto prazo, né? Falando somente de gráfico ou de análise. Então, por hora, eu me mantenho fora dessas operações, apenas com esse long no Bitcoin. E qual que é a questão, né? Qual que é o ponto principal? A gente vai ter muita volatilidade nessa semana, começando na quarta-feira com a decisão da taxa de juros e o discurso do Jerome Powell, né? Eu acho que a taxa de juros não é nem a questão, porque tá meio que precificado que a gente vai manter essa taxa inalterada aí por volta dos 4,5, né? Mas a questão vai ser o que Jerome Powell vai falar. Vai ser bom, vai ser ruim, enfim, isso aí acaba trazendo uma incerteza grande. Então a gente pode esperar volatilidade para quando essa reunião começar, e a questão é, ele tem alguns caminhos para seguir, normalmente ele toma um caminho mais neutro, ele deixa as respostas meio vagas, meio abertas, mas vamos supor algumas opções aqui, né? Se ele chega, não corta os juros agora, mas fala que vai começar a voltar a cortar ali na próxima reunião em março. Acho que isso seria extremamente positivo, a gente pode ver o mercado respondendo bem a partir daí. Se ele sinaliza aí uma preocupação com a inflação e fala que não vai segurar, ou ainda sinaliza um possível aumento na taxa de juros, a situação pode ficar feia sim, e aí a gente provavelmente vai ver o Bitcoin em regiões mais abaixo novamente, certo? Normalmente a resposta padrão dele é: a gente precisa esperar os dados de inflação para ter certeza do que vai fazer e tomar essa decisão, né? E a questão é que já temos um dado de inflação, o PCE, saindo na sexta-feira. Então a confluência desses dados vai movimentar bastante o mercado. Então é por isso que, sabendo que a gente nesse momento está muito sensível a essas notícias, dados, enfim, é tudo que vem acontecendo aí no mercado tradicional e no mundo mesmo, né? Por isso eu me mantenho fora dessas operações de curto prazo e vou ficar atento para o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Digamos que tudo dê errado, o que eu vou olhar para fazer? Bom, vocês já sabem que a minha ideia para comprar Bitcoin é se a gente volta para essa região ali dos 86 mil dólares
Então, se realmente a gente tem uma queda mais forte, eu vou passar a olhar para compras do Bitcoin por essa região, e para as altcoins a situação é diferente. Já temos aí altcoins muito baratas, e se a gente vê uma queda dessa, realmente a gente vai ter uma promoção generalizada no mercado, então provavelmente eu farei várias compras. Mas sinceramente eu acho que minha expectativa para essa reunião é que ele continue na mesma, fale que vai esperar aí os dados de inflação para ver qual caminho vai tomar, então o certo é a gente esperar, né? Por enquanto não tem muito o que fazer, a não ser que você já queira aproveitar para comprar algumas dessas altcoins que estão baratas. E aproveitando aí que a gente está falando sobre as altcoins, eu queria comentar com vocês sobre um problema muito complicado, né? Que é as altcoins durante esse período de consolidação que a gente está vivendo aqui no Bitcoin, e também parecido com esse período que a gente viveu durante todos esses meses, né? O que acontece com as altcoins? Elas sofrem muito, muito mesmo. Então, nesses momentos aqui, a gente conseguiu comprar altcoins a preços muito baixos. Então, de certa forma, isso tem um lado positivo, né? Que a gente consegue se expor em ativos bons a bons preços, que é o que a gente sempre busca para o mercado, certo? Então, cara, como a gente acumulou muito por aqui, a gente vê aí novas possibilidades. Eu vejo muita gente descrente em relação a uma alt-season, a esse movimento forte para as altcoins, mas eu realmente não consigo ficar nervoso por enquanto, porque, cara, a movimentação é muito parecida com essa aqui. Para mim as coisas não mudaram tanto, entendeu? Então a questão é que a gente precisa ter paciência. E o que acontece? O que traz esse sentimento ruim para a maioria das pessoas? É que muitos até compraram e acumularam em movimentos como esse, mas não venderam nada quando a gente começou a subir. E, cara, se você busca uma valorização muito grande da tua carteira, de 5, 10x, eu até entendo você fazer isso, você segurar e não vender. Só que provavelmente, se você quer essa valorização, você vai ver uma montanha russa aí na tua carteira, e isso aí normalmente tira as pessoas do mercado. É difícil quem aguenta essa movimentação. Então, cara, digamos que o cara comprou aqui, viu ali a carteira se valorizar 100, 200%, e agora está por volta do 0 a 0 ou tá até no prejuízo. Isso é extremamente comum, a maioria das pessoas não aguenta esse tipo de movimentação, então um ponto mais interessante é você vender quando tem oportunidade. Aí você não vai ficar com esse sentimento, e além de não ter esse sentimento, você sempre vai ter caixa para comprar mais se a gente continuar caindo, certo? Então, quando eu falo sobre vender, não é você pegar e comprar tudo que você tem aqui e vender tudo que você tem aqui. Não, vai fazendo vendas aos poucos, vai botando um pouco de dinheiro no bolso, assim você fica numa situação mais confortável e não fica com esse risco gigantesco de ser ejetado do mercado no caso de a gente ficar nessa montanha russa de vai, valoriza 100% e depois devolve tudo. Então, faça suas compras no momento certo, venda no momento certo. E um outro principal ponto é diversificar dentro das altcoins, né? Porque um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é, vou pegar ali uma carteira, um certo valor, vou dividir isso aí em 3, 4, 5 altcoins e vou comprar tudo que eu tenho ali e esperar o movimento explosivo do mercado, né? Cara, isso normalmente vai dar errado, porque tem chance de a gente escolher altcoins ruins, altcoins que não vai dar certo, ninguém sabe o futuro. Às vezes ela apresenta um projeto muito bom, começa bem, começa a entregar, mas tudo pode dar errado em algum momento, como aconteceu com a Luna. Entendeu? Provavelmente se vocês se lembram da Luna, né? Ela estava num hype gigantesco, com uma alta gigantesca, e do nada abriu falência por conta de uma insolvência, e começou um FOD generalizado no mercado por conta disso, e muita gente perdeu muito dinheiro, né? Então a questão é essa, a gente tá no mercado e tem essa chance de a gente acabar pegando uma dessas altcoins que venha a ter problema no futuro, ninguém sabe. Então diversifique, procure vários projetos bons para se expor, que assim você diminui o risco disso acontecer, fechou? A ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Seguimos aí esperando agora os próximos passos dessa semana, né, que vai ser bem movimentada, e a gente volta para conversar no vídeo de amanhã, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, seu like, sua sugestão para a gente melhorar cada vez mais o conteúdo desse canal, e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!